Oi, pessoal. Eu me chamo Marlene, trabalho atualmente como conselheira tutelar na minha cidade, aqui de Camanducaia. E hoje eu queria falar para vocês um pouquinho o que é o conselho tutelar. Às vezes a gente fala de conselho tutelar e as pessoas não entendem que nem sempre o conselho tutelar ele vai atuar. Então, o conselho tutelar ele tem umas regrinhas. Então, hoje eu queria falar com vocês, são 3 perguntinhas. O que é o conselho tutelar? Quando se deve acionar o conselho tutelar? E quais são as funções dos conselheiros tutelar? E aonde você pode encontrar de uma forma simples e clara. Primeiro, o que é o conselho tutelar? O conselho tutelar é um órgão autônomo não jurisdicional que está ali para zelar e fazer cumprir os direitos das crianças e adolescentes. Ele é composto por 5 pessoas escolhidas pela comunidade em forma de votação de uma eleição que ocorre a cada 4 anos. O que o conselho faz, na verdade? Ele fiscaliza entidades e também zela pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Quando acionar esse conselho tutelar? Quando a gente deve realmente acionar o conselho tutelar? Numa briga? Adolescentes? Uma coisa que eu vejo muito as pessoas falarem. Gente, conselho tutelar, ele não fiscaliza festa, bailes. Então, os bares, ele não fiscaliza. Quem fiscaliza essas instituições são os órgãos competentes da justiça, que às vezes é polícia que faz, vigilância sanitária, tem outros órgãos que é para fazer isso. O que o conselho, na verdade, faz? Ele garante os direitos da criança e do adolescente, mediante ao quê? As negligências que essas crianças sofrem. Aí, a gente tem as seguintes negligências que pode ocorrer e quando se deve acionar o conselho tutelar. O que é? Quando a criança está sob qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, tipo assim, quando a criança sofre maus tratos dos pais ou dos responsáveis, ou até mesmo da sociedade, quando ela sofre bullying na escola, quando ela sofre preconceito na rua, o conselho tutelar ele tem que ser acionado. Quando um adolescente ele tá na rua, sozinho, a polícia o encontra, a primeira função é a polícia vai lá e encontrar os responsáveis. Caso não encontre os responsáveis, ela aciona o conselho tutelar para que o conselho tutelar fique sob tutela do conselho esse adolescente até a gente achar os responsáveis. Aí o conselho atua ali para garantir os direitos dele. O que acontece muitas vezes quando a gente vê? Adolescente, ele sai, ele bebe, ele fuma. E muitas das vezes as pessoas vão lá e falam, olha, cadê o conselho tutelar nessa hora? Mas uma coisa a gente tem que entender, conselho tutelar não educa. Quem educa são os pais e os responsáveis. Então, cabe aos pais e responsáveis, sim, estarem educando, vigiando e cuidando dos seus filhos. Sim, quando você chega no conselho e fala, ó, eu vi um adolescente assim, ele tava fumando, ele tava bebendo, lógico, o conselho tutelar vai até a família, notifica os pais para estar vindo até a sede e ali, naquele momento, a gente conversa com os pais, orienta os pais e aplica algumas medidas nos pais, porque eles são responsáveis por essas crianças e eles têm que estar olhando e cuidando para garantir que elas não infringem os seus próprios direitos. O que acontece? A falta de denúncia. No que? Nos comércios que vende bebida, que vende cigarro, nos adultos que entrega, porque o crime não tá, às vezes, nem na criança tá usando ali, mas sim quem está vendendo o cigarro e a bebida, a maconha. Só que as pessoas não denunciam essas pessoas. Ela denuncia o adolescente, o pai do adolescente, mas não essas pessoas. Então, essas coisas deveriam acontecer. Essas são uma das denúncias que deveria ocorrer muito, porque aqui na minha cidade tem muito adolescente que bebe, fuma, e a situação aqui é bem complicada. Outra coisa que a gente também precisa, gente, parar de normalizar que é bonito adolescentes, assim, vamos falar, adolescente entre aspas, são crianças ainda consideradas pela lei, de 11, 10 anos, 10, 11, 12, 13 anos estar namorando.
Isso não é normal. Segundo o Código Penal nosso, é crime estupro de vulnerável. E isso a gente tem que começar a pesar mais, porque a gente encontra muito adolescente de 12, 13, 14 anos com vida sexual ativa, com relacionamento. Muitas vezes os próprios pais incentivam, entendeu? Às vezes falam, deixa a criança fazer tudo o que quer. A criança cresce, ela escolhe o que ela vai vestir, o que ela vai comer, ela decide tudo na vida dela. É a minha educação positiva. Tá, ok. Mas você ensinou que essa criança tem deveres? Que ela vai ter que respeitar? Porque essa criança vai virar um adolescente. Aí a gente vai ter uns sérios problemas, porque muitas vezes esses pais que não conseguem educar os filhos, eles vão até o conselho tutelar para que o conselho tutelar resolva. Fala assim, não aguento mais meus filhos. E as coisas não funcionam assim, entendeu? Porque cabe aos pais essa responsabilidade de educar. A gente tá ali para garantir os direitos que elas têm, que é o direito à educação, à liberdade, à dignidade, à saúde, esporte, lazer, profissionalismo, esses direitos que estão no Estatuto da Criança, criado em 1990, nosso famoso ECA. Então, aí sim, aí falando, quais são as funções do Conselho Tutelar? No ECA, a gente tem um artigo 136, e ali eles descreve bem bonitinho as atribuições. Eu vou ler cada uma delas para vocês, tá? Porque são bastantes. Artigo 136, são as atribuições do Conselho Tutelar. Primeiro, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105 do ECA, aplicando as medidas previstas no artigo 101, do 1 ao 7, também no ECA. Segundo, atender e conciliar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129 do ECA, do 1 ao 7. Terceiro, promover a execução de suas decisões, podendo para tanto. Letra A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Letra B, representar junto a autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Número 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, do 1 ao 6, para o adolescente autor de ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Eu acho que essa é uma das melhores funções e uma das funções mais importantes. Essa é a 9, né? 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, inciso 3, terceiro, no inciso 2 da Constituição Federal. Representar, número 11, representar o Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do pátrio poder, que é a tutela ou a guarda da criança e do adolescente. E o artigo 137, ele complementa assim: as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tem legítimo interesse. Então, essas são as atribuições do Conselho Tutelar. E dentre elas, lógico, a gente vai ali ouvir a família, conhecer o contexto cultural que eles vivem, entender que a base principal ali é a família, porque a gente não garante o direito da criança e do adolescente se a gente não conseguir ter uma família com a base sólida. Então, estruturar a família é a parte principal do Conselho Tutelar. E nós fazemos como assim? Requisitando serviço para assistência social, para saúde,
levando essas crianças a terem atendimento, a família a ter atendimento. Às vezes a gente tem uma visão diferenciada das pessoas, a gente olha uma pessoa assim, olha só para a aparência da pessoa e fala, é uma péssima mãe, ela anda suja, ela faz isso, ela faz aquilo, mas muitas vezes aquela mãe ali, ela não se preocupa com a aparência dela, se preocupa em ter a casa limpa, os filhos bem cuidados, a alimentação bem dada, né? Então, muitas vezes a gente acaba negligenciando pelo simples fato de simplesmente ter preconceito. Então, o mais importante nesse momento é a gente conhecer, de fato, o que é as atribuições do Conselho Tutelar, quando agir. Eu acho que é muito importante cada pessoa ter um desse, sabe? Cada família tem um desse, porque isso daqui faz toda a diferença, porque aqui você tem direitos e deveres, porque a gente grita pelos nossos direitos, mas também a gente tem os nossos deveres diante da sociedade, e crianças e adolescentes também têm direitos e deveres, e hoje, desde 1990, ela parou de ser algo pertencente a alguém, ao governo, e sim se tornou alguém de sujeito. Desde que o momento que ela tenha capacidade de falar e tem capacidade de decisão, ela pode ser ouvida. Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente recebe denúncias falsas, que pode muito prejudicar o conselho tutelar e o atendimento, porque faz a gente deslocar, às vezes, atrás de coisas que não são reais. Então, gente, quando for fazer uma denúncia, faça realmente uma denúncia verídica. Não tenha medo. Não quer se expor? Você não pode expor, você pode pedir sigilo e não será exposto quem fez a denúncia. E temos uns meios bem legais de denunciar. Temos o Disque 100, que você liga lá e faz toda a denúncia. A gente tem o telefone do Conselho Tutelar aqui na nossa região. Temos o fixo e o móvel. O móvel, a gente agora está trabalhando com WhatsApp, por enquanto é de segunda a sexta, das 8 às 5, diante ao fato da gente não ter dados móveis, então ele acaba não funcionando fora da sede. Mas ele atende a qualquer chamada. Ligou, a gente está atendendo. E temos também as denúncias feitas na própria sede, o próprio conselheiro. E ele vai estar atuando diante dessas denúncias. Então, muitas vezes a gente recebe umas denúncias que não tem muito a ver com o conselho tutelar. Às vezes é briga de pai, mãe, sim, que às vezes afeta a criança, porque a criança sofre mais nessas separações. Só que muitas vezes o pai quer prejudicar a mãe, ou a mãe quer prejudicar o pai, e acaba prejudicando o trabalho do conselho também, porque muitas vezes a gente deixa de atender uma criança que realmente está sendo negligenciada, para ir verificar uma denúncia que não é verídica, resultando numa perda de tempo, num atraso de uma demanda, pois somos um órgão de 5 pessoas, trabalhando em prol, em toda a comunidade da cidade, então a gente trabalha para a cidade toda, e isso às vezes sobrecarrega. Então, o conselho tutelar, ele tá ali para ajudar, não tá ali para tirar filho de mãe, né? Não tá ali para questionar. Se a gente foi ou fez alguma atuação, é porque realmente houve uma violação. E aí é para isso que a gente tá ali. Quando eu comecei no Conselho Tutelar, eu tive muitas dificuldades, porque, era muita novidade, muita coisa para estudar. Ainda estudo até hoje, para poder estar falando. E resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco o que é o Conselho Tutelar. Se você tem dúvidas sobre o que é o Conselho Tutelar, se tem dúvida quando procurar o Conselho Tutelar, deixa nos comentários, não esquece de comentar, curtir, compartilhar com os amigos. Sei que o vídeo é bem simplesinho, a cara tá aqui lavada, o cabelo tá horrível, mas, gente, eu tô aqui realmente só para explicar para vocês o que é um conselho tutelar. E tem muita coisa que eu quero falar com vocês, vai ter mais vídeo falando. Eu vou estar usando um livro que eu amei, e eu acho que isso me deu uma boa ajuda, que é Conselho Tutelar, Guia para Ação Passo a Passo. O que é o conselho passo a passo explicadinho. Então, eu vou estar fazendo junto com vocês esse livro, explicando passo a passo para vocês o que é um conselho tutelar. Então, a gente vai ter vários videozinhos. Esse ficou um pouquinho longo, tem quase 15 minutos, mas eu realmente estou tentando explicar para vocês de uma forma simples e fácil, para que seja acessível a toda a população, porque hoje todo mundo usa, né, o telefone, então fica muito mais. Dúvidas?
comentários, por favor, compartilhe com seus amigos, não deixe de curtir, me seguir também, por favor, que vai me ajudar muito, tá? Tô começando agora, esse é meu primeiro vídeo, peço desculpa pelos erros, qualquer dúvida aí, sugestões, dicas, críticas, estamos aí pra ouvir, tá? Fica com Deus.